Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 37, a história que aconteceu, porque existem algumas parábolas, aí não aconteceu, foi algo que Jesus criava para ensinar, mas isso aqui é fato. A cura de um menino possesso. Nós vamos aproveitar esse texto para ver aonde a gente se encaixa, e eu não estou chamando ninguém de possesso, né, obviamente, mas a cura, que cura eu recebo, que cura eu preciso, como eu devo agir, como eu devo participar nisso, como eu devo receber, como eu devo fazer para receber, melhor dizendo. Lucas capítulo 9, versículos 37 em diante, diz assim: no dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, e no mesmo instante faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões até espumar pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. Diante disto, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. Amém? Vamos falar com Deus. Pede a Ele, aí onde você estiver, pede a Ele a direção, pede a Ele para Ele falar ao teu espírito, ao teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque nós temos um Deus vivo, um Deus que nos ouve, que nos atende, segundo a sua vontade, é certo, mas um Deus misericordioso, um Deus de poder, de autoridade sobre qualquer circunstância e situação. Por isso, Senhor, nesta noite nós entregamos a Ti todos os nossos problemas. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, essa passagem bíblica é uma passagem que chama muita atenção, porque ela se dá num contexto. Se você ler o capítulo 9 desde o início, você vai, no mínimo, não entender o que está acontecendo aqui, porque a história é o seguinte: no capítulo 9 ainda, logo no primeiro versículo, Jesus envia os seus discípulos em 2 a 2 e dá a eles poder, dá a eles autoridade sobre enfermidades, sobre espíritos malignos, tá? De que, havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizarem curas. Igualmente os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Então, no início do capítulo 9, Jesus chama esses discípulos e diz: olha, eu tenho uma missão para vocês. Eu preciso que vocês saiam agora para pregar o Evangelho, e sabendo, ele não disse isso, mas está intrínseco, sabendo o que vocês vão enfrentar, vocês vão precisar de ter uma dose muito forte de poder e de autoridade. Vocês vão enfrentar situações dificultosas, situações que vocês, pelo conhecimento e pela habilidade ou pela força humana, vocês não vão ter condição de fazer. Isso ali já era uma palavra profética, entregando para os nossos dias, porque lá em Atos dos Apóstolos, quando ele sobe aos céus depois de ressuscitar,
ele disse que deixaria o Espírito Santo. E seríamos, ele disse para eles, e cabe para todos nós, seríamos todos capacitados com esse poder, revestidos com esse poder e autoridade, porque sem isso nós não conseguiríamos fazer o quê? Fazer o trabalho, evangelizar. Quantas vezes nós vimos situações onde a pessoa vai falar alguma coisa, orar por alguém, e a pessoa ficava endemoniada, mas outras vezes ele estava orando e via que precisava de uma cura naquele lugar. Por exemplo, Pedro e João, em Atos capítulo 3, quando eles vão chegando ao templo para orar, tinha uma pessoa para pedir esmolas, e ele disse: nós não temos esmolas para ti. Deveria ter algum dinheiro, mas o que ele disse: eu tenho algo muito maior, o que eu tenho em mim eu te dou. Segurou na mão daquele homem, levantou e disse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Esse poder só pôde acontecer não porque eles tivessem estudado, não porque eles tivessem andado ao lado de Jesus, e andaram, mas porque Jesus os havia revestidos e designado a eles. Então aqui em Lucas 9, Jesus está dando isso para esta missão. Ainda não se completaria, como eu acabei de dizer, vai completar lá em Atos dos Apóstolos. Aqui ainda não, tanto que no versículo 37, eles estão diante de uma situação, eles já voltaram. Se você continuar lendo os primeiros versículos do capítulo 9, eles já voltaram e deram um relatório para Jesus, que eles ficaram entusiasmados. Como funciona, Jesus? Que negócio bom! É a gente falar no teu nome, o diabo se submete a nós, as pessoas são curadas, os espíritos imundos saem. E Jesus afiançou a eles que eles estavam fazendo aquilo, não porque eles deveriam ficar felizes, não porque aquilo estava acontecendo, mas porque o nome deles estava escrito no livro da vida. Havia uma capacitação, havia uma autorização, havia uma justificação, aquilo que eu falei hoje de manhã. Então o Senhor se encarregava de fazer. Então, acontece aqui agora que a multidão, nos outros evangelhos, eles dão alguns outros detalhes, que aqui, por exemplo, em Lucas não tem. Em Lucas está um pouco mais completo, mas em Marcos, por exemplo, ele fala de outras situações. E o fato é que as pessoas estavam vivendo ali dias, no mínimo, incríveis, em sentido de o que eles estavam vendo, o que talvez esperassem. Uns concordavam, outros não concordavam, vendo os milagres, ouvindo coisas que estavam acontecendo. E amém ou não amém? A multidão estava ali. No outro evangelho, inclusive, ele dá mais atenção a isso. Estavam ali debatendo, e as pessoas, alguns murmurando, e Jesus chega. E quando Jesus chega, lá no outro evangelho, ele diz: Jesus perguntou: o que vocês estão conversando aí? Que confusão é essa aí? O que vocês estão debatendo? E era o momento de falarem o que quisessem falar. A primeira coisa que eu noto nesse texto aqui é que eu não acredito que apenas esse homem tivesse com um problema. Eu não acredito que houvesse apenas uma pessoa, essa pessoa que se manifestou e disse: mestre, eu não acredito que ele fosse o único. Mas eu creio, certamente, como eu creio que aqui hoje não há apenas uma pessoa precisando da graça e do poder de Deus, mas muitos, se não todos, ou quase todos, com algum problema para resolver, ali naquela multidão, certamente. Quem sabe havia ali algum desempregado, quem sabe havia ali alguém com uma enfermidade em si mesmo, ele clama pelo filho. Quem sabe havia ali alguém pensando em dar cabo à vida, se matar. Eu não creio, irmão, sinceramente eu não creio, por tudo que a gente vê, e por tudo que vemos hoje, que no meio de uma multidão houvesse apenas uma pessoa. Eu creio que havia mais pessoas, mas o que me salta aos olhos é que, mesmo havendo várias pessoas, apenas um resolveu. Primeira coisa que eu aprendo aqui:
embora Jesus conheça todos os nossos problemas, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, é necessário que nós façamos a nossa petição, que nós clamemos. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Nós precisamos pedir. Irmãos, se não fosse isso, como é que seria? Deixar tudo por conta de Jesus, e Jesus olha para um, olha para outro, aquele está precisando disso. Não, mas Jesus sabe que as pessoas estão precisando, mas Ele quer saber, você quer aquilo que você está precisando, ou você já se acostumou com isso? E nós vamos ver na narrativa que esse homem estava aflito, tanto que eu coloco o título da mensagem, um pai aflito. E eu queria que todos vocês, irmãos, pudessem trazer para a vida de vocês o problema que vocês tivessem hoje, chamassem de filho. Então, o seu emprego, se você está com um problema, se você está com um problema de enfermidade em você ou na sua família, você chamasse: um filho meu está sofrendo muito, eu estou com algo na minha vida que eu preciso que o Senhor resolva. No meio dessa multidão, como eu disse, havia esse homem, mas haviam outras pessoas. E o que acontece conosco quando nós nos acostumamos a falar aquilo que a multidão fala? Nos acostumamos a responder por aquilo que a multidão responde. Nós somos levados a pensar iguaizinhos um ao outro. E ali a gente já começa a perder a nossa voz, perder a nossa identidade, e somos levados pela multidão. Aquilo que acontece para um parece que acontece para todos. Eu não gosto muito de máximas. Quando eu aprendi isso há muitos anos, num dos trabalhos que eu tive, um diretor, quando eu falava: está todo mundo falando, ele falou assim: quem é todo mundo? Muitas pessoas, quantas são? Aí eu falei assim: umas 4. Opa, de todo mundo virou 4. Você pode me dizer os nomes? Aí eu consegui lembrar 2, então são 2. E nós temos essa mania de sair levados por aquilo que a multidão está falando. E muitas vezes nós perdemos a nossa identidade, nós perdemos a oportunidade de colocar o nosso problema para fora, seja por medo, seja por vergonha. Não são raras as vezes que nós terminamos de pregar e alguém nos procura: pastor, dá um pulinho aqui, vem aqui no cantinho, o senhor falou um negócio lá, o senhor chamou para orar, eu não fui. Na verdade, é o seguinte, não precisa explicar, irmão, deixa quieto, você quer agora a oração, mas normalmente é porque ou temos vergonha, temos medo, ou fomos abafados. Muitas vezes nós não nos lembramos que temos um problema, porque nos acostumamos a viver assim no meio da multidão. Outras vezes nós estamos vivendo uma vida fake. Hoje está muito em moda falar em fake. Irmãos, como tem vida fake na internet? Conheço algumas pessoas particularmente que postam, são meus amigos, ou só me seguem, né? Somos amigos ali, e que postam coisas que eu sei que não são verdades. Ao contrário, essas pessoas são dignas de pena, de oração, mas as pessoas, não sei por que razão, não sei se por medo, por vergonha, por achar que está todo mundo assim, por que eu vou falar? Deixa todo mundo falar, se não falar eu também não falo. Isso é um impeditivo muito grande para que Jesus haja na nossa vida. Eu confesso, eu fico sem entender, eu brinco aqui às vezes e digo: o dia que eu chegar lá no céu, eu vou chamar Jesus num cantinho e falar: Jesus, se o Senhor é maravilhoso, e é, se o Senhor era a solução, e era, para todas as vidas, se o Senhor cura, se o Senhor liberta, se o Senhor restaura vidas, por que que quando a gente chama as pessoas para orar para isso, as pessoas não querem vir? Por que as pessoas não vêm? Ele precisa me dizer alguma coisa, mas dá para a gente deduzir. Também pode ser que a pessoa se acostumou com aquilo, e ele olha, e a multidão toda está fazendo, eu acostumei a fazer, e eu sou
levado de roldão, como se diz outro, sou levado na enchente, sou levado e perdi minha identidade. Em Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Precisamos ser humildes na presença do Senhor. E ser humilde não quer dizer assim, não, humildade é assim, reconheça que sem Deus você não é nada e que você tem um problema que Deus precisa resolver, mas Deus não toca na sua vida, Ele pode tocar no seu coração dizendo, você quer, estou aqui, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, mas eu estou só batendo. Quem arrebenta portas é o diabo, ele entra por brechas, Deus não, ele só entra, Jesus só entra pela porta principal, porque Ele é o Rei dos Reis. Mas tem um negócio aqui que me chama a atenção, desde a sua infância, esse moço, quando Jesus pergunta, há quanto tempo isso acontece com ele? Ele disse, desde a sua infância. A Bíblia não diz quantos anos o filho tinha, mas é certo que ele já não era mais uma criança, porque ele diz, desde que ele era criança, desde a sua infância, então se é desde lá, eu estou aqui, e se eu estou aqui, eu não estou lá. Quando Saul disse para Davi, você não pode com esse gigante, porque ele é um vencedor, ele desde a sua mocidade, ele luta, e eu deduzi que ele era um vencedor, que se ele luta desde a sua mocidade, primeira coisa que ele não era mais moço, e segundo, se ele estava vivo, porque ele venceu todas, amém ou não? Isso para assustar Davi, dizendo, você não pode com ele. E esse homem disse assim, desde a sua infância. Às vezes nós falamos para as pessoas, para aqueles que vêm nos ajudar em oração, mas isso aí até quanto tempo? Ih, rapaz, já até perdi, desde há muitos anos, desde criança, há muito tempo, como se não quiséssemos, mas estamos passando uma ideia de que agora cauterizou, agora as coisas ficaram mais difíceis, eu nem sei se vale a pena. Esse homem, não sei, irmãos, o que levou esse homem a esperar tanto? Pastor, deve ser porque ele procurou as pessoas e as pessoas não puderam resolver o problema, pode ser, mas pode ser também que ele se conformou com o seu problema. Primeira coisa dentro disso aqui, que a gente tem que entender, é que tudo aquilo que começa na nossa vida, se não é bom, nós temos que arrancar com raiz e tudo, e no início, antes que o problema cresça, antes que nós não tenhamos mais condição. Então, eu quero te levar a pensar, você tem alguma coisa, tem algum vício que começou há pouco tempo, você precisa eliminar esse vício. E esse vício, eu não estou falando só vício de beber, vício de fumar, vício de fazer isso, vício de fazer a coisa errada, vício, por exemplo, vício de tudo que você ver, ou que você vir, você imagina, não tem jeito, não tem jeito, não, já sei, perdi. Quantas vezes nós somos desafiados na nossa fé, e nós entregamos os pontos, e você então está viciado a não crer no poder de Deus. Nós precisamos ser mais ousados, irmãos. Talvez você me veja falando assim, eu queria ser igual o pastor, sabe? Esse homem deve ter uma fé inabalável. Eu realmente tenho fé, mas tem hora que eu tremo também, irmãos. Tem hora que eu estou caminhando, mas eu estou trêmulo, mas estou caminhando. Por quê? Porque nós somos de uma natureza pecaminosa, nosso corpo é imperfeito, a nossa carne é imperfeita, mas nós temos um antídoto, nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então, nós devemos estar atentos aos nossos problemas, desde que eles começam. E aqui, embora eu não esteja falando só para o pai, dia dos pais com os filhos, eu quero fazer uma recomendação a todos os pais. Quem é pai aqui ou mãe,
Eu vou falar pais, né? Quem são pais, levantam as mãos assim. Eu quero fazer uma recomendação. Primeira recomendação, eu quero fazer baseado na minha experiência de pai. Experiência que eu lembro, primeira vez que eu fui pai. E eu comecei a andar pela rua imaginando, o que eu vou fazer agora eu sou pai. Porque quando você é pai pela primeira vez, você tem que aprender perguntando ao Pai dos céus, que te deu o filho, como é que você vai fazer. E certamente, algumas vezes nós falhamos. Algumas vezes nós irritamos as nossas filhas. Algumas vezes eu e minha esposa decepcionamos as nossas filhas. Mas uma coisa, o inimigo não tem condição de me acusar. E uma coisa, a minha consciência não vai me acusar. Eu jamais deixei de enfrentar algo na vida delas duas. E uma delas está aqui ouvindo. Na vida delas duas. Nunca deixei de enfrentar. Ainda que me doesse. E ainda que elas ficassem com raiva de mim. Eu sabia, isso vai passar. Mas hoje eu tenho a consciência tranquila. Que eu fiz segundo a palavra. Eu não fui o melhor pai, não pretendo ser. Nunca. Como é que eu vou ser o melhor pai? Mas eu procurei seguir aquilo. E algumas vezes eu tive que arrancar a força das mãos, entre aspas, da vida delas, algumas coisas que elas não queriam soltar. Algumas vezes eu tive que fazer algo que estava completamente fora da vontade delas. E deixei chorando. Quem sabe eu já ouvi alguma ou outra vez dizer, eu tenho raiva do Senhor, eu não gosto. E eu entendia que ela estava dizendo isso porque eu tirei o brinquedinho, tirei alguma coisa. Amém ou não amém? Então, pais, não tenham medo de confrontar seus filhos. Às vezes nós estamos com medo, estamos criando monstros dentro da nossa casa. Pessoas que nós não temos coragem de repreender o inimigo na vida deles. Você repreender o inimigo na vida do seu filho não significa dizer que o seu filho está endemoniado, mas ele pode ficar. Dependendo de onde você deixa esse seu filho frequentar, entrar, deixa eu te dizer, papai, você não tem noção como é que as coisas são. Você pode não acreditar, mas os demônios entram pela televisão. Eles saem da tela da televisão e vêm até os seus filhos. Acredite você ou não, aqui mesmo na igreja, nós já temos ministrado sobre pais, sobre filhos de pais, que disse, eu não sei, meu filho não dorme, meu filho é isso. O que ele faz? Aí ele está lá num joguinho. Aí que joguinho é esse? Nós vamos ver, isso é totalmente demoníaco. E eu não preciso ir muito longe para que vocês, e não preciso dar muitos exemplos para vocês de filhos que são mortos porque alguém lá do lado de lá disse, agora para você ser vencedor, quero ver se você tem coragem, dá fim à sua vida. Casos assim, irmãos, quantos conhecem casos assim? Cuidem de seus filhos. Eu não sei se esse pai foi um pai relapso, não sei. O fato é que agora ele diz, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia de mim. Nós temos aqui alguns adolescentes aqui, temos mais do que esses, mas hoje temos alguns adolescentes e jovens. Pais, vocês têm o apoio dos pastores, não para serem duros com seus filhos, mas duros com os problemas que seus filhos podem ter. Vocês precisam ter coragem de arrancar o brinquedinho deles, antes que essa coisa brinque com eles no futuro, sapateie na vida deles, cirande na vida deles. Tenham cuidado. Para isso você precisa ler mais a Bíblia. Para isso você precisa pedir revestimento do alto, autoridade do Espírito Santo. Esse é um parênteses que eu fiz, que embora o título seja um pai aflito, eu não quero me direcionar apenas a um problema dos seus filhos, mas é uma palavra de uma pessoa que já viveu razoavelmente bastante, e me baseio também nas coisas que eu vi pelas igrejas por onde eu passei, mas principalmente na palavra de Deus. Quando a Bíblia diz aquilo que nós precisamos, em Deuteronômio 6,
versículos 1 a 9. Eu faço questão de ler, nós estamos aqui na King James. Peço desculpa lá ao irmão que eu não informei que eu iria ler nessa linguagem agora. Estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse, a fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estáis entrando, com o objetivo de tomardes posse dela. Isso foi dito ao povo que saiu do Egito, e essa mensagem é uma das passagens, uma das mensagens que não são para o Antigo Testamento. Elas começaram ali e elas vigoram até hoje. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus, e obedeceis a todos os seus estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, para que os guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que os vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Pause aqui no versículo 2. Queridos, como é que eu posso fazer com que meu neto ou minha neta, ou que meu filho pequeno tema ao Senhor e obedeça os seus estatutos? Ele nem sabe o que é estatuto. Primeiro, com meus exemplos. Ele precisa ver que eu sou um homem e a minha mulher é uma mulher de oração, e que nós somos apegados à palavra de Deus, que embora nós tenhamos defeitos e falhas por causa dessa natureza pecaminosa que nós temos, nós somos dedicados a obedecer a Deus, e que nós gastemos tempo falando isso com os nossos filhos. E ele continua: portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti, e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Agora olha o versículo 7, tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as escrituras, com E maiúsculo, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Eu acrescento aqui no caminho, quando estiveres no parque, quando fores ao cinema, quando estiveres no campo de futebol, quando estiveres não sei mais aonde, no aniversário, não há um lugar, aqui não é lugar. O apóstolo Paulo disse que nós temos que falar e repreender a tempo e a fora de tempo. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Eu e a Vera, nós tínhamos uma tática, que quando nós queríamos falar alguma coisa muito séria com as nossas crianças, eu aproveitava que nós entrávamos no carro. Hoje nós vamos cantar em 3 rios, daqui lá é 1h30, 2 horas, ela não tem como saltar do carro. Então eu desligava o rádio assim: papai e mamãe vão falar uma coisa para vocês, e era ali que a gente tinha condição. É mais ou menos isso que está falando. Recado dado para os pais, porque para nós termos uma igreja, para nós termos uma sociedade sadia, para nós termos uma família próspera, nossos filhos e os nossos netos precisarão continuar aquilo que nós somos. Preste bem, atenção. Se você tem sido fiel a Deus e tem uma vida com Deus,
seus filhos prolongarão isso. Mas se você não tem essa vida, seus filhos copiarão essa vida, e a prosperidade, a posteridade será uma posteridade envenenada, bichada, podre. Voltando aqui, o homem reconheceu a sua pouca ou falta de fé. Quando Jesus conversa com ele e diz para ele que ele pede a Jesus, e Jesus diz para ele que ele precisava ter fé, que ele precisava crer. Ele disse: eu creio, mas ajuda-me na minha fé. Irmãos, uma coisa é você crer, outra coisa é você ter fé para crer. Uma coisa é você acreditar que pode acontecer, mas a outra coisa é você dizer: a minha fé está abalada e eu preciso, porque quem dá a fé é o Senhor. Ele crê que Jesus pode, mas ele estava com medo de que a sua falta de fé pudesse atrapalhar tudo. Irmãos, eu fico pensando, igual o caso daquela mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, e diz a Bíblia que ela já tinha visitado várias situações, vários médicos, tomado vários remédios, e nada resolveram. E eu fico imaginando aquela mulher indo em mais um caso, e mais um outro, e o problema não sendo resolvido. Que aflição que ela podia estar passando. Semelhante a esse caso aqui, está dentro da mesma visão. Ela ouve falar que Jesus vai passar, e ela vai lá e diz assim: eu não tenho condição de ir lá. Isso aí se explica porque se ela era impura, ela era imunda, impura, ela não podia andar entre as pessoas, seria apedrejada. E ela vai por trás. Ela disse: a multidão não é impeditivo. Olha a multidão de novo. Esse homem do meio da multidão, ele diz: eu preciso que o Senhor me ajude a não perder essa oportunidade. Ninguém é obrigado a ter fé, mas todos podem ter fé. Ninguém é obrigado a sair. Se eu tenho uma fé inabalável, é bom que nós tivéssemos, mas quando nós não temos, nós temos que pedir: Senhor, acrescente a minha fé. E interessante é que a fé virá em função do seu problema. Se você não tem problema para resolver, você não precisa de fé. Mas quanto mais problemas você tem, mais milagre você precisa, e você precisa de uma fé. Mas eu queria falar aqui, para não deixar impune, o ato que aconteceu com os discípulos. Por quê? Pode ser que você esteja na situação de estar com problema. Eu falei para você, você não vai deixar de clamar, mas pode ser que você procure uma pessoa, e pode ser que você seja essa pessoa que alguém te procurou. E diz aqui que os discípulos fracassaram, os discípulos não puderam, disse o Pai. Mas como eu disse antes, no Lucas 9:1 eles puderam. Por que agora eles não puderam? Se Jesus deu a eles todo o poder, por que antes eles puderam e agora não podem? Será? Vamos começar a pensar. Eu gosto de começar a conjecturar. Será que eles se gabaram? Será que nesse Lucas 9, depois dessa missão, eles voltaram e disseram assim: não precisamos fazer nada, porque nós vimos até o diabo se submeter a nós? Os espíritos imundos, e nós não vamos fazer, porque não precisamos, que já estamos completos? Isso é um grande erro e um grande engano, quando nós estamos sendo muito usados por Deus, e de repente nós achamos: eu não preciso de mais nada, porque eu tenho muita autoridade no nome do Senhor Jesus, eu não preciso mais orar. Ou será que tenham sido outros motivos? O que houve? Será que se acomodaram? Será que esqueceram um pouquinho? Será que descansaram e dizendo assim: sabemos que podemos, a qualquer momento que eu quiser, então eu vou fazer, e de repente agora estão confrontados
São chamados a enfrentar um problema e descobriram que estavam sem fé. Eu gosto muito de ver as situações que nós somos pegos de surpresa. Quando Sansão, ele tinha o poder de Deus que vinha sobre ele, o Espírito Santo, quando ele entrava num problema, o Espírito Santo vinha, diz a Bíblia, vinha sobre ele e ele se safava. Ele matou 1000 com uma queixada de jumento, ele arrebentou cordas, ele fazia, o Espírito Santo vinha sobre ele para aquela missão. E diz a Bíblia que depois que ele fez o que não devia, ou seja, ele revelou aquilo que não era para ser revelado, ele traiu a Deus com aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Diz a Bíblia que ele saiu para enfrentar mais uma vez os inimigos. Quando descobriu que os inimigos estavam vindo, que Dalila falou para ele, ele saiu. E diz a palavra que ele não sabia que o Espírito Santo havia se afastado dele. E ele foi com toda a carga, toda a testa e todo o furor, mas ele foi por si só. Ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado. Estamos falando do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo vinha e voltava para alguns, para os sacerdotes, para alguns profetas. Ele não habitava, ele passou a habitar, só para os irmãos se lembrarem, a partir de Atos, quando o Senhor subiu e enviou o Espírito Santo para estar conosco e nunca mais saía. Será, irmãos, que esses discípulos descansaram, se acomodaram? Em Lucas 9,62 diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Lucas 9,57, quando estavam andando pelo caminho, uma pessoa declarou a Jesus: eu te seguirei por onde quer que andares. Mas Jesus lhe replicou: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem, filho com F maiúsculo, que é ele, não tem onde repousar a cabeça. Jesus estava colocando à prova: você quer seguir, você quer fazer isso, você precisa estar o tempo todo dependente. Não podemos viver e servir fundamentados em vitórias passadas. Tem um ditado que diz: quem vive do passado é aposentado. Não é? Tem um ditado desse aí? E às vezes nós queremos ser: eu já fui. De vez em quando eu encontro uma pessoa: eu já fui. Estava num comércio uma vez aí, recentemente, conversando com uma pessoa, e eu cheguei e perguntei: e aí? E pela linguagem da pessoa, ela fala uma coisa, porque ela não perde aquilo ali. Eu disse assim: você é evangélico? Eu gosto de perguntar. E a pessoa assim: bom. Quando ele falou bom, ele fala então. Eu já sei o que ele vai dizer. Ele disse: eu fui desde a minha infância, fui criado na igreja, mas hoje eu estou afastado. Mas eu creio em Deus. Eu falei assim: meu filho, não funciona dessa forma. Sempre que eu tenho oportunidade eu falo: você está se enganando. Você está vivendo, lembrando, quando você fecha o olho, quando você estava lá servindo a Jesus. Eu não estou dizendo só dentro da igreja, mas servindo, indo para uma praça, falando do Evangelho. E agora você não faz, por quê? Então isso não serve. Senhor, lembra-te de mim. O próprio Jesus disse: muitos chegarão para mim e dirão lá no dia: eu em teu nome eu expulsei demônio. Peraí, o senhor não... Olha lá, em 1945, o senhor está olhando de 46 para cá, mas de 45 para baixo, ou de 60 para baixo, olha o que eu fiz no teu nome. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. E esse não te conheço não significa eu não sei quem você é, tá bom, irmãos? É impossível Deus não conhecer as pessoas. Ele diz no Salmo 139 que Ele conhece você antes de você ser formado. Quando você estava sendo formado, no ventre da sua mãe, Ele já sabia quem era você. Como é que Ele não sabe quem é você?
Esse conhece tem a ver com intimidade. Eu não tenho intimidade contigo. Nunca tive. Nunca te conheci. Nunca tivemos essa comunhão espiritual profunda. Nós não podemos servir. Eu quero desafiar a nossa igreja. Eu sei que aqui há muitas pessoas, há pessoas que vieram de outras igrejas, há pessoas que serviram em outras igrejas, há pessoas que aprenderam com outros pastores e vieram, estão somando conosco, mas Deus está falando para te dizer nessa noite, através dessa palavra. Não estou recebendo nenhuma revelação aqui para passar, não. A palavra está dizendo: não vale nada o que você foi, porque o importante não é você aceitar, é você permanecer, é você prosperar, é você caminhar, fazendo exatamente as mesmas coisas ou mais do que você fazia. A palavra de Deus diz: conheceis e prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheçais e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós temos que prosseguir. Quando abrimos nosso coração para receber, sempre teremos a resposta de Jesus. Aquele homem abriu seu coração e ele disse: eu quero. Jesus então expulsa o espírito maligno daquela vida e devolve o filho. Aqui está o seu filho, agora você tem um filho. Muitas vezes, amados, nós estamos achando que temos alguma coisa, mas sem sermos em Jesus, nós não temos nada. Nós precisamos ser primeiro com Jesus, caminhar com Ele. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. E eu queria perguntar se você precisa hoje de uma ajuda. A gente fala de uma libertação, as pessoas se apavoram, né? Se você precisa de uma cura em alguma parte da sua vida, e essa cura pode ser física, pode ser na alma, que é pior do que a física, porque a física, se Jesus voltar e você está faltando um membro no seu corpo, um braço, uma perna, você pode ter certeza que você não entrará no céu sem esse braço, sem essa perna, ainda que você nunca tenha tido. Você vai entrar perfeito, como Jesus é. Mas na alma, ela pode te deixar fora. Ela pode se agradar das coisas que não são de Deus e te levar por um buraco que você não sabe. Então, qualquer tipo que você precisa entregar para Deus. Você precisa sair do meio da multidão sem vergonha nenhuma e dizer: eu quero isso, eu preciso disso. Fiquei muito feliz hoje. Deixa eu ver aqui se eu posso falar. A pessoa não está aqui, eu não vou dar nomes. A pessoa me procurou depois da mensagem de manhã, uma das pessoas, e ela disse: pastor, eu preciso muito de uma ajuda. Ela disse: essa mensagem de hoje tocou meu coração, eu tenho um problema assim, 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 assim. E ela me passou o problema, um problema de mágoa. Certamente ela tem razão, ou seja, melhor, certamente essa mágoa é advinda, é oriunda de alguma coisa que a pessoa fez para ela. Será que ela tem uma mágoa profunda de uma pessoa que olhou para ela, riu, falou: como vai, tudo bem, bom dia? Não, certamente. E eu pude orar com essa pessoa e orientar como você precisa dizer: eu quero sair dessa situação. E a pergunta que eu fiz foi: se você quer, você quer essa oração? Porque se a pessoa disser assim: não, eu não consigo, não quero nem oração, você pode ter certeza que eu viro as costas e vou dizer: ok, então não vamos orar. E eu estou baseado na palavra de Deus. Ele diz: quem quer vir após mim? Quem quiser. Quem não quiser, não venha. Por isso eu quero encerrar essa palavra oferecendo a você uma oportunidade, aonde você está. Eu quero orar, desde aquele probleminha pequenininho,
Eu estou com um problema tão pequeno no pé, irmãos. Hoje eu acabei de tomar banho, fui olhar. Ontem eu usei uma sandália e esfolou um pouquinho meu dedo. E se eu mostrar para qualquer pessoa, vocês vão rir de mim. Mas o que está me incomodando, irmão? Passei uma pomada, botei um negócio ali, calcei o sapato, estou aqui. Vocês não estão sentindo nada, mas eu estou incomodado. E é muito pequenininho, irmão. Mas muito pequenininho. Se eu mostrar, as mulheres dirão assim: homem é frouxo, não aguenta nada, está vendo? Qualquer coisinha, as mulheres vão dizer isso para mim. Mas está me incomodando. E você precisa respeitar isso. Sabe o que eu quero dizer? Que o seu problema pode ser mínimo, mas está te incomodando. E ele vai crescer. Ele está na infância. Se você não tirar, ele vai crescer. Seja o que for. Sabe da onde parte a mágoa e o ódio? Eu vou te dizer, do ressentimento. Ninguém odeia de um momento para o outro. Ele fica ressentido e ele cultiva aquilo dentro dele. E daqui a pouco ele está com mágoa, com ódio no coração, ódio de morte, porque ele cultivou. Um vício não começa com uma coisa que você faz. Você vicia quando você repete aquelas coisas. Amém ou não? Eu quero orar. Quero pedir a você que, por enquanto, sentado no seu lugar aí, eu vou orar aqui para você, tá? Eu vou orar para Deus falar ao teu coração por enquanto. Feche seus olhos, fica sentado aí. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Para uns pode ser que tenha sido uma palavra muito rasa, muito simples, mas para outros pode ser que elas tenham entrado no fundo do coração, lá na divisão de alma e espírito. Porque a tua palavra é a espada que penetra até a divisão de alma e espírito, medulas. Pai, em nome de Jesus, quebranta agora cada coração para ter coragem de levantar a mão na multidão e dizer: Pai, eu preciso de Ti. Continue falando com Deus. Reconheça aí aquilo que você precisa que Deus faça no seu coração. Pai, ouve as súplicas dos teus servos. Tira todo o medo. Em nome de Jesus, tira todo o medo, Pai. Tira todo o medo. Que o inimigo não tenha mais vez na vida de nenhuma dessas pessoas. Destrona o inimigo agora, Senhor. Tira aquela palavra que ele tenha ouvido, isso não tem jeito, é assim mesmo, todo mundo é assim. Se alguém estiver aflito agora, Senhor, por qualquer que seja a situação, eu te peço agora, Pai, entra com providência, em nome de Jesus, amém. Agora vocês vão ficar de pé, queridos. Se vocês fizeram essa oração, eu creio que sim, com o coração puro e sincero, pode ficar de pé, faz favor.